Número 1. O muro fechado de controle. Na Coreia do Norte, a vida é vivida atrás de um dos muros mais impenetráveis de segredo e controle no mundo moderno. O país opera como uma bolha enorme, isolado do resto do planeta, onde quase todos os aspectos da vida diária são ditados pelo Estado. Desde que os cidadãos podem assistir na televisão até o que podem vestir, ouvir ou mesmo dizer, tudo é cuidadosamente monitorado pelo regime. O muro de controle da Coreia do Norte não é apenas metafórico, é tanto físico quanto psicológico. Toda a nação está cortada do acesso global à internet. Em vez disso, os norte-coreanos usam um sistema de intranet rigidamente monitorado chamado Kangmyon, que contém apenas informações aprovadas pelo Estado. A mídia estrangeira é estritamente proibida, e qualquer pessoa pega assistindo um drama sul-coreano ou ouvindo música ocidental pode enfrentar punições severas, incluindo prisão em campos de trabalho. O governo mantém controle absoluto sobre viagens também. Cidadãos comuns não têm permissão para se mover livremente entre cidades sem autorização oficial. Estrangeiros que visitam o país são sempre acompanhados por guias designados pelo Estado, garantindo que vejam apenas o que o governo quer que vejam. Até os locais são treinados para se comportar de determinada maneira na frente de estrangeiros, criando uma ilusão de felicidade e lealdade que esconde o medo subjacente que domina a sociedade. A propaganda desempenha um papel enorme na manutenção deste muro de controle. Desde a infância, os norte-coreanos são ensinados a idolatrar seus líderes por meio de canções, aulas escolares e rituais diários. As imagens de Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong estão em toda parte, em edifícios, casas até em salas de aula. O culto à personalidade em torno da família Kim é tão forte que falar contra o regime ou mostrar desrespeito aos seus líderes pode levar à punição coletiva, onde famílias inteiras podem ser punidas pelas ações de uma pessoa. Este sistema de controle transformou a Coreia do Norte em uma das sociedades mais rigidamente regulamentadas do planeta. O governo controla o fluxo de dinheiro, o fornecimento de alimentos e o acesso à informação, garantindo dependência total do Estado. Os cidadãos vivem sob vigilância constante, onde até vizinhos podem denunciar uns aos outros por comportamento suspeito ou comentários não patrióticos. No entanto, apesar desse ambiente sufocante, existem pequenos vislumbres de resistência e mudança. Pendrives contrabandeados da Coreia do Sul e da China começaram lentamente a trazer informações externas. Estas janelas escondidas para o mundo abriram os olhos de alguns norte-coreanos, especialmente da geração mais jovem, que sonha silenciosamente com liberdade e uma vida além do muro. Na Coreia do Norte, o muro de controle não é apenas um sistema governamental, é um modo de vida. Ele define cada batida do coração da nação, criando uma realidade onde a verdade, a liberdade e a individualidade estão trancadas atrás de uma barreira invisível que poucos ousam questionar. Número 2. Os paradoxos da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, oficialmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia, é um dos países mais secretos e misteriosos da Terra. No entanto, sob suas fronteiras fortemente guardadas existe um mundo de contradições fascinantes, uma nação cheia de paradoxos que parecem desafiar a lógica e a realidade. Um dos maiores paradoxos da Coreia do Norte é sua imagem de pobreza e poder coexistindo lado a lado. Por um lado, grandes porções da população vivem em casas rurais modestas, enfrentando escassez de alimentos e acesso limitado a conveniências modernas. Mas, por outro lado, Pyongyang, a capital, exibe largas avenidas, arranha-céus modernos, edifícios iluminados por neon e grandes monumentos projetados para mostrar força e prosperidade. Enquanto cidadãos em províncias remotas lutam pela sobrevivência diária, a elite da capital desfruta de produtos importados, carros de luxo e até restaurantes sofisticados, um contraste marcante dentro da mesma nação. Outra contradição está em seu sistema político. Apesar de se autodenominar República Popular Democrática, a Coreia do Norte é uma das ditaduras mais rigidamente controladas do mundo. A liderança do país gira em torno de um culto à personalidade centrado na família Kim, onde a lealdade ao líder supremo não é apenas esperada, é obrigatória. Os cidadãos devem exibir retratos de Kim Il-sung e Kim Jong-il em suas casas, e cada discurso público, jornal e transmissão de TV elogia a liderança. No entanto, apesar desse controle, o governo promove a ideia de que seus cidadãos são os mais livres do mundo, livres da influência ocidental e da corrupção capitalista. Até a tecnologia e a comunicação são paradoxais aqui. A Coreia do Norte afirma avançar em ciência e tecnologia, exibindo orgulhosamente programas espaciais e testes nucleares.
No entanto, o cidadão comum não pode acessar a internet global ou a mídia estrangeira. Em vez disso, eles usam um sistema de intranet doméstico chamado Kanmion, cheio de sites aprovados pelo Estado e propaganda. Celulares existem, mas chamadas internacionais são proibidas. É uma dualidade estranha, uma fachada moderna construída sob censura rigorosa. O exército é outro paradoxo marcante. A Coreia do Norte mantém um dos maiores exércitos permanentes do mundo, com milhões de militares ativos e da reserva. No entanto, a economia luta para sustentar seu povo. Enquanto desfiles militares exibem tanques, mísseis e armamentos avançados para demonstrar força, muitos soldados enfrentam escassez de alimentos e problemas básicos de suprimentos. O governo investe pesadamente em armas nucleares, enquanto muitos cidadãos ainda dependem da agricultura e do trabalho manual para sobreviver. Cultura e entretenimento também revelam contrastes curiosos. Filmes e músicas ocidentais são proibidos, mas Kim Jong foi visto apreciando filmes americanos como Top Gun e O Rei Leão. Moda e penteados são rigorosamente regulamentados, mas a geração mais jovem em Pyongyang frequentemente segue tendências inspiradas na mídia estrangeira contrabandeada da China ou da Coreia do Sul. Sob a superfície do controle, existe uma curiosidade silenciosa, um desejo oculto entre muitos jovens norte-coreanos de se conectar com o mundo exterior. O turismo na Coreia do Norte é outra experiência paradoxal. Visitantes estrangeiros são permitidos, mas cada passo que dão é guiado e monitorado por acompanhantes designados pelo governo. Os turistas veem apenas o que o regime quer que vejam: ruas limpas, cidadãos sorridentes e arquitetura impressionante, enquanto as duras realidades da vida cotidiana permanecem escondidas atrás de portas fechadas. No entanto, para aqueles que visitam, a experiência parece um mergulho em outra era, um museu vivo de um país congelado no tempo. Até a religião reflete contradição. A Coreia do Norte declara oficialmente ser um estado ateu, mas a dinastia Kim é reverenciada de maneira que espelha a adoração religiosa. Cidadãos se curvam diante de estátuas, oferecem flores e monumentos memorizam os ensinamentos dos líderes como se fossem textos sagrados. Em uma nação onde a religião organizada é proibida, o próprio Estado se torna objeto de devoção. Os paradoxos da Coreia do Norte fazem dela um dos países mais intrigantes do planeta, um lugar onde poder e pobreza, modernidade e isolamento, liberdade e controle coexistem em um equilíbrio surreal. É uma nação que parece tanto do futuro quanto presa no passado, onde cada verdade esconde outro mistério esperando para ser descoberto. Número 3. Mulheres norte-coreanas, belas e trabalhadoras. Quando as pessoas pensam na Coreia do Norte, muitas vezes imaginam soldados, desfiles de um país fechado para o resto do mundo. Mas por trás dos muros de segredo existe uma realidade muitas vezes esquecida: a vida das mulheres norte-coreanas, que estão entre as pessoas mais trabalhadoras, disciplinadas e resilientes da Terra. Na Coreia do Norte, as mulheres desempenham um papel crucial na manutenção das famílias e comunidades, especialmente à medida que a economia mudou ao longo dos anos. Apesar do sistema governamental rígido, são as mulheres que gerenciam grande parte da economia informal do país, administrando pequenos negócios, comerciando em mercados locais e encontrando maneiras criativas de sustentar suas famílias. Muitas delas se tornaram empreendedoras silenciosas, operando discretamente no que os locais chamam de Jeonmada, os mercados negros que surgiram após a fome dos anos 1990. Mas além de sua natureza industriosa, as mulheres norte-coreanas também são admiradas por sua beleza natural. Elas se orgulham de sua aparência, frequentemente vestindo roupas simples, mas elegantes, e mantendo um senso de estilo apesar do acesso limitado a cosméticos ou moda. Na capital Pyongyang, você encontrará mulheres com cabelos bem arrumados, maquiagem leve e sorrisos brilhantes, um sinal de sua força e orgulho em como se apresentam. Curiosamente, o governo norte-coreano também usa a beleza como símbolo de orgulho nacional. Mulheres são frequentemente escolhidas para funções públicas com base em sua aparência e comportamento. Por exemplo, policiais de trânsito femininas, conhecidas por sua postura perfeita e movimentos disciplinados, tornaram-se um símbolo inesperado do charme norte-coreano. Seus icônicos uniformes azuis e gestos sincronizados são admirados por visitantes e até celebrados online. A vida das mulheres na Coreia do Norte não é fácil. Elas enfrentam expectativas sociais rígidas e cargas de trabalho pesadas. Muitas equilibram longas horas de trabalho físico ou comércio e mercados com cuidados com os filhos e tarefas domésticas. No entanto, através de tudo isso, elas demonstram uma força silenciosa e determinação que se tornou a espinha dorsal da sociedade norte-coreana.
Apesar do isolamento, as mulheres norte-coreanas sonham com uma vida melhor, uma vida em que possam viajar livremente, expressar-se abertamente e viver sem medo. Mas mesmo dentro das restrições, elas encontram maneiras de criar beleza, amor e significado em suas vidas cotidianas. Sua resiliência, graça e trabalho árduo refletem o lado oculto da Coreia do Norte, um lado raramente visto pelo mundo exterior. Em um país frequentemente retratado como frio e controlado, são as mulheres que trazem calor, resistência e humanidade à vida diária. Número 4. As leis que todo turista deve conhecer. Visitar a Coreia do Norte não é como viajar para qualquer outro país do mundo. É uma das nações mais secretas e rigidamente controladas da Terra. E como visitante, você está sempre sob o olhar atento do governo. Cada movimento, cada fotografia e até cada conversa podem estar sujeitos a regras rigorosas. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das leis que todo turista deve conhecer antes de colocar os pés nesta terra misteriosa. Primeiro, a fotografia é uma das atividades mais rigidamente regulamentadas na Coreia do Norte. Os turistas podem tirar fotos apenas de locais aprovados, geralmente com permissão de seus guias designados pelo Estado. Tirar fotos de soldados, canteiros de obras, áreas pobres ou qualquer coisa que possa retratar o país de forma negativa é estritamente proibido. Câmeras e telefones às vezes são verificados na entrada ou saída, e imagens não autorizadas podem até ser apagadas por oficiais. Segundo, você não pode explorar sozinho. Turistas nunca têm permissão para vagar livremente. Cada estrangeiro é acompanhado por pelo menos 2 guias aprovados pelo governo em todos os momentos, que atuam como escoltas e monitores. Se você tentar deixar seu hotel ou grupo de turismo sem permissão, isso pode levar a consequências graves, incluindo interrogatório ou detenção. Terceiro, o respeito aos líderes do país é obrigatório. A Coreia do Norte trata seus líderes com devoção quase religiosa, e qualquer desrespeito percebido pode resultar em prisão. Isso inclui amassar jornais com fotos de Kim Jong-un, dobrar dinheiro com sua imagem ou fazer piadas sobre a liderança. Até não se curvar diante das estátuas dos líderes durante visitas a monumentos pode ser considerado uma ofensa. Quarto, a comunicação com os locais é fortemente restrita. Turistas só podem conversar com cidadãos aprovados para interagir com estrangeiros, e até essas conversas são cuidadosamente monitoradas. Fazer perguntas sensíveis sobre política, direitos humanos ou governo pode colocar tanto o turista quanto o local em perigo. Quinto, a internet é totalmente proibida para a maioria dos viajantes. Não há acesso aberto a sites globais ou redes sociais na Coreia do Norte. Turistas não podem usar Wi-Fi ou chip SIM estrangeiros, e dispositivos eletrônicos são frequentemente inspecionados na alfândega. O único acesso online disponível é uma rede doméstica fortemente censurada, estritamente controlada pelo Estado. Sexto, materiais religiosos e livros políticos são proibidos. Trazer uma Bíblia, folhetos religiosos ou qualquer coisa que possa ser vista como propaganda é ilegal. O governo da Coreia do Norte vê religiões e ideologias estrangeiras como uma ameaça ao seu controle, e a posse desses itens pode levar à confiscação, detenção ou até expulsão. Sétimo, espera-se que turistas sigam regras rígidas de etiqueta, especialmente durante visitas a locais ou eventos oficiais. Vista-se modestamente, evite comportamento barulhento e sempre mostre reverência em monumentos, museus ou instalações governamentais. Turistas frequentemente recebem instruções sobre como agir antes de cada parada, até mesmo como se curvar corretamente. Oitavo, você não pode criticar o país ou sua liderança de nenhuma forma, nem mesmo em conversas privadas ou postagens online após sair. O regime é conhecido por monitorar contas de redes sociais de turistas, e comentários negativos podem resultar em blacklists ou penalidades severas caso você retorne. E, finalmente, quando se trata de presentes ou interações, turistas devem ser extremamente cautelosos. Oferecer presentes ou dinheiro a locais pode ser visto como suborno ou tentativa de influência, e até algo simples como dar doces a crianças sem permissão pode ser considerado comportamento suspeito. Na Coreia do Norte, as regras para turistas não são apenas diretrizes, são leis que devem ser obedecidas o tempo todo. Cada ação é observada, cada palavra pode importar, e até um pequeno erro pode ter consequências graves. Entender e respeitar essas leis é essencial para qualquer pessoa que ouse experimentar uma das nações mais fechadas e misteriosas do mundo. Número 5. Desigualdade econômica. Quando pensamos na Coreia do Norte, a maioria das pessoas imagina uma nação onde todos vivem sob o mesmo sistema rígido, com pouca ou nenhuma diferença de classe. No entanto,
A realidade é muito mais complicada. Apesar de sua imagem como um Estado socialista igualitário, a Coreia do Norte hoje enfrenta profunda desigualdade econômica que divide seus cidadãos mais do que nunca. No topo deste sistema estão os elites, funcionários do governo, oficiais militares, pessoas com laços próximos ao Partido dos Trabalhadores no poder. Eles vivem em Pyongyang, a capital, que serve como uma vitrine de modernidade e ordem. Aqui, os residentes têm acesso a privilégios desconhecidos em outras partes do país: eletricidade estável, ruas mais limpas, produtos importados, melhores moradias. Essas elites frequentemente recebem rações de alimentos, atendimento médico especial e até itens de luxo que chegam através de contrabando ou ajuda estrangeira. Fora de Pyongyang, no entanto, a vida conta uma história muito diferente. Em províncias rurais e pequenas cidades, cidadãos comuns lutam contra a pobreza, fome e acesso limitado às necessidades básicas. Muitos dependem do comércio informal ou do contrabando de mercadoria, através da fronteira chinesa para sobreviver. A economia oficial do estado entrou em colapso ao longo do tempo, então a maioria dos norte-coreanos depende dos mercados Jeonmada, onde tudo, desde arroz até eletrônicos, é comprado e vendido ilegalmente. Essa economia de mercado informal criou novas classes na Coreia do Norte, uma elite rica do mercado negro conhecida como Donju, que significa mestres do dinheiro, e uma classe baixa em dificuldade se continua vivendo em modo de sobrevivência. Os Donju são comerciantes privados que muitas vezes trabalham de mãos dadas com funcionários do governo, usando subornos e conexões para obter proteção para seus negócios. Eles estão entre os poucos norte-coreanos que podem pagar carros, celulares ou até produtos de luxo estrangeiros, muitas vezes contrabandeados da China ou da Coreia do Sul. Enquanto isso, os pobres permanecem presos em um ciclo de dificuldades. Agricultores rurais e trabalhadores ainda enfrentam escassez de alimentos e falta de água limpa e cuidados médicos. Seus salários mal cobrem refeições diárias, levando muitos a arriscar punição apenas para comerciar ou encontrar comida. Em algumas regiões, famílias ainda dependem de troca de produtos ou coleta de plantas selvagens para sobreviver. Mesmo dentro de Pyongyang, a desigualdade é visível. O acesso à cidade é restrito. Apenas aqueles que são leais ao governo ou têm bom sombong, um sistema que classifica os cidadãos pelo histórico familiar e lealdade política, podem viver lá. Isso significa que todo o seu estilo de vida na Coreia do Norte, seu trabalho, educação e até acesso a alimentos, depende de seu status de sombong, algo que você não pode mudar facilmente. Então, enquanto o país promove a ideia de igualdade socialista, a verdade é que riqueza e privilégio estão cada vez mais concentrados nas mãos de poucos. Essa divisão silenciosa raramente é mostrada ao mundo, mas molda cada parte da vida na Coreia do Norte hoje, desde onde você vive e o que come, até o que pode sonhar para o futuro. A desigualdade econômica na Coreia do Norte não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder, acesso e sobrevivência em uma das nações mais isoladas do mundo. Número 6. O custo de vida na Coreia do Norte. Quando se trata de entender a vida na Coreia do Norte, uma das nações mais misteriosas e rigidamente controladas da Terra, o custo de vida revela muito sobre como o país realmente funciona além de sua imagem propagandística. Ao contrário da maioria dos países, a Coreia do Norte não possui uma economia de mercado livre no sentido usual. Os preços não são inteiramente ditados pela oferta e demanda, eles são frequentemente definidos pelo governo, enquanto o mercado negro, conhecido localmente como Jeonmada, preenche as lacunas para quase tudo que as pessoas precisam para sobreviver. Oficialmente, o won norte-coreano é a moeda nacional, mas a maioria dos cidadãos comuns prefere negociar usando yuan chinês ou até dólares americanos em mercados privados, já que a moeda local perde valor constantemente. A taxa de câmbio entre o won e moedas estrangeiras pode variar bastante, e frequentemente é mantida em segredo para estrangeiros. Para bens básicos, o governo ainda mantém sistemas de racionamento em algumas áreas, mas essas ações são frequentemente inconsistentes ou insuficientes. Por exemplo, um trabalhador do governo pode receber apenas alguns quilos de arroz, milho ou macarrão por mês, dependendo da disponibilidade. Por causa disso, muitos norte-coreanos dependem fortemente dos mercados Jeonmadan para comprar ou vender alimentos, roupas ou itens domésticos. Nestes mercados privados, os preços são chocantemente altos em comparação com salários médios. 1 quilo de arroz, por exemplo, pode custar cerca de 5.000 a 7.000 won, quase um salário semanal para muitos trabalhadores. Carne, ovos e óleo de cozinha são considerados itens de luxo, muitas vezes inacessíveis para cidadãos comuns.
Um quilo de carne de porco pode custar mais da metade do salário mensal de um funcionário do Estado. A moradia é outro aspecto único da vida norte-coreana. Cidadãos comuns não possuem suas casas. Em vez disso, o governo atribui moradias com base na lealdade, classe social e ocupação de cada um. Funcionários de alto escalão ou oficiais militares vivem em apartamentos de melhor qualidade, muitas vezes em áreas centrais de Pyongyang, enquanto cidadãos rurais podem morar em pequenas casas de concreto mal conservadas ou dormitórios compartilhados. Os custos de transporte também são simbólicos da desigualdade do país. A maioria das pessoas não pode pagar carros particulares e apenas elites ou funcionários do governo os utilizam. O transporte público em Pyongyang, como bondes, ônibus, o famoso metrô, custa muito pouco, frequentemente apenas alguns voam por viagem. Mas fora da capital, as opções de transporte são limitadas ou pouco confiáveis. Eletricidade e serviços públicos variam dependendo da localização. Residentes de Pyongyang geralmente desfrutam de energia mais estável, enquanto no campo, apagões são comuns e muitas famílias ainda dependem de lenha ou carvão para cozinhar e aquecer. Saúde e educação são oficialmente gratuitas, mas, na realidade, pacientes frequentemente precisam pagar subornos ou levar seus próprios medicamentos aos hospitais devido à grave escassez. Da mesma forma, escolas às vezes exigem que os pais contribuam com dinheiro ou trabalho para apoiar as instalações. No total, a renda mensal média de um norte-coreano comum varia entre 4.000 e 10.000 won, equivalente a apenas alguns dólares americanos. No entanto, a sobrevivência frequentemente depende menos do salário e mais do acesso à rede de comércio informal, conexões pessoais ou negócios paralelos. Assim, enquanto o governo retrata a vida como estável e próspera, a realidade para muitos é uma luta constante para atender às necessidades diárias. O custo de vida na Coreia do Norte não é apenas sobre preços. Reflete uma sociedade dividida por privilégios, sobrevivência e controle, onde o dinheiro sozinho não garante conforto, mas lealdade e acesso frequentemente sim. E essa foi uma rara visão por trás dos muros da nação mais secreta do mundo, um lugar onde poder, pobreza, beleza e medo coexistem lado a lado. A Coreia do Norte continua sendo um dos maiores mistérios do nosso tempo, e quanto mais descobrimos, mais perguntas parecem surgir. Como é realmente a vida além dessas fronteiras guardadas? Por quanto tempo mais um país pode viver isolado do mundo moderno? Se este documentário abriu seus olhos para um lado da Coreia do Norte que você nunca havia visto antes, não esqueça de clicar no botão de curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Qual parte te chocou mais? Inscreva-se no canal para mais documentários incríveis que levam você profundamente aos lugares mais fascinantes e escondidos do mundo. Das tradições mais estranhas às histórias não contadas e nações raramente vistas, sempre há mais para explorar. Obrigado por assistir e até a próxima. Mantenha sua curiosidade viva, pois o mundo está cheio de segredos esperando para serem descobertos.